Mais um domingão aqui com resenha. Hoje o programa é especial, temos um convidado especial aqui, o Vitor Estimo Carcarazinho. Esse garoto, né? Pode chamar assim, né? Porque eu vi esse garoto muito novo, treinando, correndo atrás dos objetivos e sempre foi um grande amigo, irmão do Fera Braba, Carcará, Braulio Estima. Então é muito bom ter você aqui, Vitor. Muito obrigado por ter participado com a gente aí. Manda um alô pra galera aí. Pô, cara, muito obrigado, Pé, pelo convite aqui. Estou acompanhando bastante o trabalho de vocês e fico feliz que estão acontecendo mais programas como o seu, assim, estão inovando, dando oportunidade dos atletas darem as nossas opiniões. E isso aí, cara. Também sou um cara que admirei sempre muito o teu trabalho, desde quando eu era garoto, quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro pela primeira vez. Você era o cara que ganhava tudo, sempre inspirando essa geração da gente aqui, cara. A gente teve muitas passagens juntos, eu acompanhei a carreira dele desde faixa azul juvenil, porque por você ser irmão do Braulio, a gente sempre prestou muita atenção. Não é todo mundo que a gente presta atenção desde a faixa azul, um ou outro que se destaca, mas você foi um que eu prestei muita atenção e acabei vendo aí sobre a sua trajetória, que foi muito bonita dentro do esporte, que para muita gente é fácil ser irmão do Braulio, mas para mim eu acho que é bem mais difícil você ser irmão do Braulio e conquistar o seu espaço, né? As pessoas acham, abre porta, mas fecha também muito, né? As pessoas acham que você só chega lá por ser irmão do Braulio. Então você conquistou aí seu espaço, correndo atrás do seu espaço sozinho, sem estar sempre perto do Braulio, né? Apesar de vocês serem sempre muito unidos, mas eu sempre vi tu traçando a tua carreira ali e conseguindo teu espaço. Claro, cara, porque é uma coisa assim bem desafiadora, né? Essa é verdade. Assim, meu irmão sempre foi uma grande referência para mim, uma motivação. Sempre foi ali levando na frente um pouco. E no meu momento de chegar na faixa preta, todo mundo tinha essa associação. A comparação é inevitável, né? A comparação. Vai ser sempre ter. Então, demorou um pouco para que eu pudesse mostrar o meu trabalho. É lógico que com as influências do meu irmão, mas sempre trabalhando forte para que a gente possa desenvolver a nossa própria carreira, né? Hoje vou ser sempre o irmão do meu irmão, do irmão do Braulio, mas também vai ser o Vitor, né? Também sou o Vitor, né? Sou um cara que também sou atleta, trabalhei bastante e muitas vezes assim em circunstâncias diferentes, morando em cidades diferentes com outras circunstâncias, né? Na verdade, eu morando fora, numa cidade completamente diferente. Meu irmão era o cara que eu treinava bastante, mas depois eu tive que estar um pouco mais isolado. Então teve muitas outras variações. Então poder estar competindo e desenvolvendo mesmo com essas dificuldades, eu fico bem feliz também. Não, muito bom. Vamos dar só uma passadinha aqui. Ontem teve o UFC do TUF Latinoamérica e o Rafael dos Anjos lutou com o Tony Ferguson. E vamos falar aqui os resultados só do card principal. O Rafael dos Anjos acabou derrotado por decisão unânime por Tony Ferguson. O Ricardo Lamas finalizou o Charles do Bronx. O Diego Sanches ganhou do Marcin Held e o Benny ganhou do Magomedov. Então, pra galera que gosta do MMA aí, os resultados aí, teve as lutas anteriores, mas vamos só no card principal que a galera conhece mais. Não sei se você teve a oportunidade de ver, rolou um vídeo aí no Facebook, na internet aí, o tempo inteiro aí, que um cara, um comédia que se graduou, ele botou um vídeo na internet, ele tinha faixa roxa, eu não perdi meu tempo em ver o vídeo, e ele pegou e botou a faixa marrom na cintura, falando que ele mesmo estava se promovendo, acho que ele achava que ele era bom. Como é que você vê essa parte do jiu-jitsu acontecendo, essas coisas? Cara, eu não entendi, cara, como é que o cara tem coragem de fazer uma coisa dessa, na verdade. Hoje em dia, o nosso mundo, né, cara, ele é um mundo que tá se expandindo muito, tá crescendo muito, mas ainda é um mundo muito fechado, né?
eu não creio que ele desafiou tudo que a gente acredita, né? Ele achou que poderia se autograduar por sair de políticas, né? Mas, assim, ele não entendeu a complexidade do que ele acabou de fazer. Deu um tiro no próprio pé. Mas eu vejo isso um pouquinho mais profundo da seguinte forma, Vitor. Eu vejo que teve uma... Por coincidência, essa semana teve um cara aqui da minha área aqui, que ele, há 3 anos atrás, ele veio para treinar na minha academia e ele era faixa azul, já treinava há muito tempo, mas tinha parado por 4 anos. E aí ele veio na minha academia treinar e ele começou a tomar traço de branca, de azul, o tempo inteiro. E aí ele pegou e saiu, foi para uma outra academia. Ficou 2 meses na minha academia. E aí depois de 2 meses ele pegou a roxa, pegou a marrom e pegou a preta esse ano, né? Então tem, sei lá, 2 anos e meio, ele pegou a preta. E aí essa semana ele postou um vídeo, ele dando o 3º grau pro cara que deu a faixa preta para ele, que é um 7-1 também. Como é que pode um negócio desse, cara? E aí eu falei assim, cara, como é que pode? Aí fui lá ver, o cara é associado à IBJJF, o cara tem o diploma. Só que aí você fala assim, porra, a IBJJF tá dando mole? Não sei, porque quando eu peço por meus alunos, é uma dificuldade danada para provar. Tem que assinar, tem que comprovar, tem que mandar as carteiras. Esse cara nunca teve uma carteira na vida. Eu sei porque eu conheço ele. Não teve nada. Isso aí é uma coisa que tem que ser... A gente diz, eu creio que deve existir algo um pouco mais claro, né? Talvez uma exposição talvez mais pública das pessoas registradas, né? De repente, uma coisa que a IBJJF deveria pensar uma forma de expor, né? Eu concordo. As públicas. Isso aí, eu concordo com a IBJJF, que a IBJJF não tem que fiscalizar ninguém. Não tem mesmo. Mas se você autoriza o cara a ter um diploma, porra, você coloca o cara na mesma posição que você, que eu, que treinou a vida toda, que treinou com as academias certas. O cara tem o... Aí fica difícil de... E aí você fala assim, aí meus alunos falam comigo, eu falo assim, não, esse cara aí não leva ele a sério não, porque ele não tem o diploma da IBJJF. E o cara tem. E eu lembro que um tempo atrás, um aluno meu, eu graduei ele, aí ele dá aula, tal, não se preocupou em fazer o diploma dele rápido, e depois de 3 anos, ele falou, pô, vou fazer meu diploma, né? O diploma também é um pouco caro, tal, mas eu acho correto. E aí o cara foi fazer, os caras falaram, não, ele só pode ser 1º grau. Eu falei, então a minha palavra não vale. O cara tem carteirinha de azul, marrom, competiu, arbitrou, não vale não. Agora esse cara que nunca fez nada, não tem uma carteira, o cara consegue, e aí tu fala assim, pô, tem alguma coisa errada aí nesse processo. Lá com certeza deve ser, como todo processo tem falhas. Exatamente, mas... Isso aí é uma coisa que tem que ser fiscalizada de alguma forma, mas talvez tem que ser levado a... como se fosse, por exemplo, eu tenho entendimento que se eu for registrar um aluno meu, ele vai ter um processo de perguntas, de cientificação, para poder provar que aquele aluno realmente é quem é. E se o cara não tem história no esporte, é uma dificuldade danada, e esse cara conseguiu. Interessante, de repente muitas vezes nunca sabe o que acontece, mas eu já ouvi falar muita gente usando muita falsificação de assinatura. Sim, tem, mas isso que eu tô falando. Mas aí, quando é com você, é uma dificuldade danada. Pois é, mas eu acho que essa falsificação, ela pode ser feita, imagina, o cara falsificou uma assinatura de um professor de 3º grau dizendo que ele já tinha antes, aí talvez se aquela pessoa não tem um histórico ali, fica até mais difícil, né? De tu provar o contrário, né? Quando a gente já é mais conhecido, tem um histórico dentro da confederação, eles vão ter muito mais do que uma assinatura para comparar, vão poder checar ali o outro, mas quando são tanta gente, e às vezes eles não têm esse controle, e às vezes por erro, autorizar sem realmente ter um pouco mais de estudo. Procurar a história do cara, e o cara não tem história. O cara não tem história. O cara pegou a faixa da azul para preta, foi
3 anos, vamos botar 3 anos. E o cara. E aí tu fica assim. Antigamente eu achava que a BJJF, porra, ia te botar no status de tirar os fanfarrões pra botar as pessoas sérias. Não, agora todo mundo. Não sei, os caras acharam, não, a gente precisa crescer. Realmente não entendi, não. Como é que funcionou isso aí? Eu vi assim, cara, que tudo todas as organizações, eles precisam cada vez mais se melhorarem. Problemas acontecem para serem resolvidos. E a gente tem que estar sempre alertando, né, os oficiais da federação para que a gente possa fazer uma mudança, né? Realmente a gente tem que ter uma oportunidade de comunicação e tentar ajudar de alguma forma e até expor certas coisas assim, mandar um e-mail para a federação, cara, dá uma olhada nessa situação aqui, para ver o que eles podem fazer, e se não conseguir corrigir, pelo menos evitar que aconteça de novo. Não, eu acho o seguinte, quem deveria fazer esse trabalho deveria ser eles, né? Falar assim, um cara lá da cidade que o Carcará dá aula. Ô, Braulio, dá uma referência desse cara aí. Pô, esse cara é mó 71, então vamos aprofundar o caso dele. Não, tipo, toma faixa, pagou, recebeu. Eu sou contra isso, cara. Eu tinha mó cuidado com isso, que eu sabia que a BJJF fazia as coisas certas, mas depois dessa fica difícil de você acreditar que o negócio é 100%. Fica bem difícil. Eu acredito que falhas existem, meu irmão. Mas a gente assim, tem que pensar também que existe um nível de crescimento do jiu-jitsu mundial tão grande que eu acho que tem que ter uma atenção extra nessas coisas, que muito 7-1 vai aparecer. E tem que ter um sistema mais nivelado para poder avaliar aquele certo caso. Mas imagina quantas pessoas no mundo hoje não já praticam jiu-jitsu, já praticaram. Então eu acho que é um processo um pouco mais complicado do que se aparenta ser. Eu acho que de repente eles têm que criar um método mais eficiente de reconhecimento. Vitão, isso que eu estou te falando, quando eu fui fazer para o meu aluno, foi uma burocracia danada. E comigo também. E para o cara aqui não tem o que mostrar, não tem o que comprovar. O que eu estou falando eu conheço. Fosse um caso que eu não conhecesse, eu ia falar assim, pô, cara, aí eu não sei, né? Pô, de repente o cara tem, sei que o cara não tem nada. Ele pegou a faixa azul, roxa com o cara, e esse cara que deu a marrom e a preta para ele é um 7-1 pior que ele, nunca treinou na vida. E aí fica difícil de você levar a sério. Então. Aí os caras, eu já fiz uma reclamação uma vez lá, eles falaram, o cara assinou, né? O cara assinou, ok, eu assinei, porra, a burocracia do caralho. Fazer o quê? Vamos tocar em frente aí. Deixa eu falar com a galera aqui. Galera, a gente precisa da força de vocês aí para dar uma compartilhada aí. Quem puder dar uma compartilhada aí, porque hoje foi horário de verão, aqui acabou. Então aqui é 1 hora menos. Para quem está aqui fica mais difícil de acompanhar. Então quem puder dar uma compartilhada aí agora para ajudar a gente, vai ser ótimo. Mas vamos tocar para frente aí, Vitor. A gente está cheio de assunto para falar. Tá rolando o Mundial No Gi na Califórnia, né? Agora, você tem acompanhado alguma coisa sobre o campeonato No Gi? Eu tô aqui na conferência de 30 anos da Gracie Barra e passei o dia inteiro fora do computador, não tive chance de dar uma sacada nisso aqui não. Mas eu tô sabendo que tem uns alunos lá que estão lutando e eu tô aqui ansioso para ver os resultados, cara. A gente já vai ver aqui como é que tá atualizado para a gente poder passar para a galera. Isso aqui é outra coisa que me incomoda profundamente, Vitor. Hoje em dia, cara, você não consegue acompanhar nenhum campeonato pelas revistas, pelos websites. As matérias são pequenas, pedaços. Antigamente não existia a internet, não existia nada, e os caras botavam na revista, levavam um certo tempo. Hoje em dia tem internet e eu não vejo um trabalho legal da imprensa. Eu falo isso porque eu falo pelos websites. Abaixa aí, querido. Eu vejo aqui da seguinte forma. Eu vejo porque hoje em dia eu tenho que estudar para poder falar aqui, né?
Então, semana passada Semana passada? Foi semana passada. Eu não consegui saber o resultado da Copa Pódio. Você estava lá. Tava lá. Então, eu não consegui saber como é que foi. Eu acho os campeonatos mais interessantes porque não é eliminatório. Tu perde, tu volta, tu luta de novo. Então, são lutas interessantes que acontecem na fase de grupo. Ninguém quer saber quem é o campeão só. Eu quero saber como é que foi a luta desse com aquele. Não sabia de nada. E aí o Luca até falou, pô, a gente fez uma matéria assim, cara, você foi injusto. A matéria falou que o Lô foi campeão, isso eu sabia. Que o Lô ganhou de não sei quem na semifinal. Só que nesse campeonato não pede só isso. Como é que você vê a imprensa hoje em dia? Pô, eu acho assim, hoje em dia teve uma grande mudança na forma de fazer a mídia, né? Tem tudo hoje em dia, o pay-per-view, quem quiser ver tem que ir lá comprar, né? E hoje em dia eu acho que as revistas têm um papel um pouco diferente, porque hoje em dia tudo acontece na hora. Então, em relação mas você não acha que deveria ser mais fácil pelo fato... Eu estou falando isso porque eles, em alguns campeonatos, eles faziam essa interação pelo Instagram, pelo Facebook, ganhou, para final. Hoje em dia, aí não tem mais. Eu não entendo, eu não consigo entender essa mudança, essa regressão. Eu também acho que não, cara. Eu não sei. Eu esperaria que todo mundo estivesse em cima, né, dos eventos, né? Eu, pessoalmente, quando não estou no lugar e não estou podendo assistir, eu estou lá fazendo refresh no meu Instagram para ver se tem uma postagem de quem lutou com quem, como é que foi, o que é que aconteceu, né? Eu tô sempre realmente tentando acompanhar e eu realmente notei que tem já não consigo ver mais. Mas o que eu tô falando é como espectador, que eu gostaria de ver. Não tô falando como a imprensa, criticando outra imprensa, não. Tô falando eu como lutador de jiu-jitsu, como amante do esporte. Pô, essa luta vai ser legal. Eu vou lá e não aparece. Aí bota foto e sem dizer nenhum. Não sabe o que tá acontecendo. Como é que tu sabe? Entendeu? E aí... Tem alguma forma que eles têm de manipular as pessoas aí querer fazer o pay-per-view e ir lá assistir ao vivo, né? Mas eu acho que eles não têm esse poder, não, porque não é proibido. Por exemplo, vamos dizer que a Tatame vai lá e bota foto e seria até uma forma de divulgação. Aí vai, semifinal, Rafa Mendes e Cobrinha, final. Pô, cara, vou pagar, eu quero ver. Entendeu? Então eu acho que foi que eles estão pecando nisso aí também. Não sei como é que anda isso aí. Eu não tenho certeza, mas eu não sei se esse Mundial teve isso, mas normalmente nos campeonatos principais, tipo Mundial, Pan-Americano, eles ainda têm... Sim, alguns, eu tenho visto que alguns, mas... Ainda fazem. Alguns... Mas é engraçado, mas na verdade mudou muito, pé. Isso aqui, cara... eu lembro muitas vezes, cara, eu lutando no Abu Dhabi, lá no Abu Dhabi Pro, mesmo fazendo as melhores lutas da minha carreira. E aí fala Sebastião Garnier, fala fera. Um abraço pra você, irmão. Cara, eu tô assim, muitas pessoas nem viram, nem souberam com quem eu lutei. E acho que uma das competições mais difíceis que eu já lutei foram lá, com vários atletas de alto nível, um atrás do outro. Na segunda luta, já lutando com o Finfou. Terceira luta, lutando com Calazans. Uma atrás da outra. Entendeu? E eu não vejo... E quando eu voltava, cara, ninguém sabia de nada. Eu falei, caramba, como pode isso? Né? A gente trabalha pra caramba, mas só vê o cara que fez a final. A minha reclamação é o seguinte. Na minha época, não existia isso. Eu acho que realmente era difícil fazer. Então a gente aceitava. O mundo evoluiu e eu acho que hoje as coberturas ainda estão piores do que na época que eu lutava, que não tinha na internet. Tá entendendo? Então fica... Na minha época tinha o website da Gracie Magazine, mas não tinha essa interação, não tinha telefone, era tudo de computador. E ainda assim, a matéria era melhor do que hoje. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se pelo fato da internet crescer, a revista perdeu forma de ganhar dinheiro, ter menos recursos de pagar pessoal para trabalhar. Eu vejo também dessa forma. Mas eu vejo que, hoje em dia, com um celular, não precisa ser jornalista inteligente, não precisa nem ser nada. O cara lá
Pô, deixa eu ver aqui como é que tá o Galo. Galo ganhou, fulano, fotinho, pá. 1 segundo você faz. Eu acho que está faltando um pouco de vontade também. Eu creio que isso é necessário, né? Eu pessoalmente, cara, eu como fã, eu como lutador de jiu-jitsu, eu quero saber os resultados, eu quero saber o que está acontecendo, tá ali acompanhando, eu sempre estou acompanhando dedo a dedo, e realmente eu me sinto na dificuldade de achar essas informações, e eu acho também que não iria alterar na possibilidade das pessoas irem lá e fazerem o pay-per-view se tiverem que fazer. Eu acho que a divulgação maior ainda, não tem como tu fugir da internet hoje, a internet é em todo lugar, o Facebook tem, os caras botam as lutas deles ao vivo no Facebook, cada pessoa. Então não tem como você querer fazer um curral para a pessoa assistir. A pessoa vai assistir se ela gostar, se ela assistir. Entendeu? Mas eu vejo da seguinte forma. Eu vejo que falta interesse, eu acho que falta recurso também. Eu acho que a revista não dá mais dinheiro, muito, entendeu? Como dava. Entendeu? Então... eu acho que está uma grande transferência agora, a parte de vídeo está muito na parte de vídeo. Eu acho que o mundo está mudando, né? Não é só o jiu-jitsu, não é só... O mundo, a internet mudou o mundo hoje, né? A televisão está enfraquecendo, são várias coisas que estão acontecendo nesse mudança de mundo aí. Então, mas eu quero as pessoas criticar. As pessoas tiram sempre como uma crítica como eu tô com raiva do cara. Pô, tira como um conselho. Muda. Mas não adianta você fazer uma construtiva e o cara tirar como pessoal. Irmão, falei que não foi, fala assim, pô, boa ideia, vamos fazer isso, vamos melhorar. É igual aqui, cara, aqui tu acha que é o quê? Todo mundo vê que, pô, o programa tá muito bom, mas no inbox, nego metendo pau, ó, você, pô, não tá fazendo isso, ó, você não tá fazendo aquilo. E eu vou revisando aquilo ali, falo, pô, preciso melhorar isso. Porra, isso aí não faz sentido o que o cara tá falando, mas a gente vai tentar sempre melhorar. Então, igual na arbitragem, quando eu falo da arbitragem, o intuito não é malhar, não, é ver se alguém vai fazer alguma coisa para melhorar, entendeu? Não é só... Eu, por exemplo, tô procurando aqui, tá achando o resultado aí do Mundial? A gente não tá conseguindo achar, depois a gente volta, né? Depois nego reclama, tá vendo? Que eu falo. Vou compartilhar que o Verdun entrou aqui. Mas não dá uma compartilhada. Beleza, já compartilhou já. Verdun deu uma compartilhada e a gente deu uma subida. Verdun é nosso parceiro. Verdun, tá marcando aí de vir, né, Verdun? Vamos ver se tu. 570. Vamos ver se você aparece aí na. Vocês param de falar que tá saindo do som todo de vocês. Vocês são ajudantes que apareceram no programa. Como é que pode? A gente vai. O Verdun também tá para entrar aí no. Acho que eu vou botar ele no domingo que vem. Verdun, confirma esse domingo que vem, tu pode ir. Vamos continuar aqui. Teve um evento ontem um evento realizado ontem pelo Pedro Rizzo e pelo Bruno Galhaço no Rio. O evento Fight Tonight, que foi uma mistura de MMA com show, uma balada. Tu acha isso uma ideia legal, Vitão? Cara, eu acho que é até uma coisa novidade pra mim, na verdade, bicho. Assim, já um modelo... É tudo uma coisa que, na verdade, já acontece um pouco a galera vai pro MMA, depois vai pra festa, né? Tu num lugar só agora. Agora é um lugar só, não sei. Portanto, é um show já. Isso já existe. Eu acho que talvez ele tá querendo fazer uma coisa mais... usando uma oportunidade. Tá todo mundo lá que gosta das mesmas coisas pra fazer um link com a festa. Eu acho que não tem nada errado com isso, não. É uma parte até inovadora. Mais ou menos o que acontece já. Tu vai pra Las Vegas, tu tem vai ter o UFC lá, um evento do MMA. E o after party dos lutadores. E o after party dos lutadores logo depois. Agora juntou uma coisa só. Acho que, na verdade, ele tá usando ele viu esse espaço aí no mercado e tá tentando usufruir. Eu acho que aqui especialmente lá no Rio, né? A festa é sempre uma grande prioridade para todo mundo. Então, essa conexão aí, acho que funciona, cara. É uma boa tentativa, né? A gente vai tentar apurar aqui os resultados também, que a gente também... Vou aqui assistir para ver o que dá isso aí. Acho que Vamos lá falar um pouquinho sobre você agora. Depois a gente vai em outros assuntos. Vamos apresentar aqui o Vitor, faixa preta formado pelo Zé Radioli e o Carlos Gracie Júnior, é isso? Vai me corrigindo aí. Irmão do faixa preta Vitor Estima, radicado na Inglaterra e curioso, um atleta relativamente novo, já tem um golpe com o nome dele, Estima Lock. Muita moral, nem eu tenho isso, hein?
Vitor, fale da sua formação no jiu-jitsu, quando começou e com quem? Precisou passar por alguma situação real para tomar jeito e treinar? Cara, primeiro, talvez algumas pessoas já sabem disso, mas eu gosto muito de tocar violão, sempre me gostava muito, cara, sempre passei muitas horas tocando violão, e meu irmão e meu pai chegou pra mim e falou: Vitão, tu tá muito sedentário, cara, você tem que chegar aí e fazer uma atividade física. Pô, mas eu não quero fazer jiu-jitsu, meu irmão, só porque tu faz eu tenho que fazer também. Que história é essa? Tem que fazer o mesmo negócio. Então faz alguma coisa aí, bicho, o negócio é ficar ativo. Tu ia ser o artista da família. Eu ia ser o artista. Tem família de músico, um lado é músico, o outro é dentista, tu sabe, né? Aí eu comecei, vou fazer um vôlei. Pô, não durou 2 semanas, cara. Aí depois agora eu vou tentar handball. Cara, não durou 1 semana. Aí eu peguei, cara, o que é que eu vou fazer aqui? O seu irmão já treinava? Meu irmão já treinava, já era faixa roxa. E ele tinha acabado de ser campeão pan-americano na faixa azul quando ele viajou com vocês lá. Comigo, a primeira vez que a gente se conheceu. Ele era guerreiro, saiu lá sozinho, foi lá sozinho. Eu lembro disso, cara. Ele ainda levou um cara lá que me deu uma volta. Tá me devendo até hoje o Carcará. Caraca. Ele fala assim, mas eu paguei. Eu falei, mas tu que trouxe o cara, pô, tu era responsável por ele. E eu roubado. Aí, cara, aí me falaram isso, eu peguei, tá, meu irmão, sabe de uma coisa, eu vou treinar. Vou lá tentar. Tinha uma galerinha já um pouco mais velha, assim, um pouco mais nova, da minha idade, na época, antes, um pouco mais cedo que meu irmão começou, só tinha muito os adolescentes mais velhos, assim, e eu era 11 anos de idade, então não consegui me adaptar, mas com 15 anos eu terminei indo, pela motivação do meu irmão ter sido campeão pan-americano, e fui. Meu primeiro rola foi com o meu amigo Otávio Souza, cara. Deu uma esticada no meu braço muito forte. Eu falei, ih, caramba. Isso aí não é pra mim, não. Às vezes eu fui, não. Agora, essa foi quando eu fui treinar de verdade. Falei, irmão, esse cara mais novo que eu aqui já pegou meu braço assim. Agora eu vou treinar. Amanhã eu tô aí de novo. Mas não parei, cara. Desde então, continuei treinando, né? Isso foi lá em Recife, na Gracie Barra, Pernambuco, na época, né? Então tu começou com o Radiola. Com o Zé Radiola lá treinando. E foi quando tudo começou, cara. Eu sou muito grato, assim, a tudo que aconteceu naquele momento, né? Porque as oportunidades que eu tive lá na Gracie Barra, Pernambuco, foi onde me levou aonde eu tô hoje. Então eu sou um cara muito grato a isso. Eu sou grato ao Zé de me ter dando suporte muito grande no início da minha carreira e ter me colocado ali, dando suporte que ele sempre deu lá. E tipo, eu treinei lá por 4 anos, né? Passei 4 anos treinando lá, da idade dos 15 anos aos 19. Né? E logo em seguida me mudei para a Inglaterra. Lá com meu irmão já era faixa marrom, se mudou para lá, mas estava com o sonho de viver de jiu-jitsu, e eu segui meu irmão logo depois, né? Onde hoje em dia a gente mora. E o que as pessoas não entendem é o seguinte, o cara que te ensina jiu-jitsu, ele não só te ensina a técnica de jiu-jitsu, ele não só te ensina jiu-jitsu, ele te dá a oportunidade de viver situações que tu não viveria com outras pessoas, entendeu? As pessoas pensam que é só, aprendi jiu-jitsu, me fez campeão, não. Essa pessoa te deu a oportunidade de conhecer outras pessoas, de viver momentos que poucas pessoas viveram. Então a gente tem que dar muito valor às pessoas que tem uma... dentro da Gracie Barra mesmo, eu não sei se você é um pouco mais novo, não sei se você sabe. O Carlinhos Gracie teve uma época, né, que depois da morte do pai dele, ele ficou recluso um tempo, sem dar aula de jiu-jitsu. Então muitas pessoas das antigas não tiveram aula diretamente com o Carlinhos, né? E quando ele voltou, por sorte, eu sou um cara que não posso reclamar disso. Se eu falar para você assim, eu nunca tive aula com o Carlinhos, você tá mentindo. Tinha uma hora, um treino de meio-dia que era para os caras que davam aula à noite. Existia a aula de 10 horas da manhã, existia a aula da noite, e a aula o Carlinhos fez um treino de meio-dia para a galera que tinha academia, que não podia treinar. E aí eu treinei com o Carlinhos muito tempo. Eu, Roger, Hollis, Gordo, Roleta, Miragaia, muitas pessoas treinaram. Então, aí a pessoa fala assim, o Carlinhos te ensinou jiu-jitsu? Muito. Mas o que ele me proporcionou viver, não tem... cada passagem que eu tive com ele, eu não tenho como
eu nunca passaria isso se não fosse através dele, porque aquilo ali é único, cada momento é único. Não então tá dizendo que o Carlinhos é melhor? Não, o Carlinhos é único, como outra pessoa é única. Eu posso falar do cara que me fez viver aquele mundo ali, eu posso falar dele. Eu não posso falar de outra pessoa. Eu tô sem teu som aqui, Vitor. Tá sem teu som? Tá agora voltou, pode ir. Cara, eu concordo, cara. Eu fui, nesse momento, eu fui exposto a tudo que... foi o começo de um desencadeamento de vivências, né? Comecei lá, naqueles 4 anos ali, me amei, comecei a amar o jiu-jitsu e fui em busca de ser uma versão melhor de mim mesmo e tentando ser o melhor que eu poderia ser naquele momento. Né? Mas depois eu tive outros contatos com muita gente que me ajudou na minha carreira de 0 a hoje, depois de 16 a 7 anos de treino. Né? Eu tive muitas pessoas que passaram na minha vida, que influenciaram, que também me proporcionaram ambientes para que eu pudesse me desenvolver. Então, na minha carreira, eu tenho que ser grato para quem eu comecei e para as pessoas durante e o de agora. Então, eu sou muito grato de tudo isso, né? Isso é muito importante. Deixa eu fazer uma desculpa aqui, que eu achei a Grace Magazine fez uma matéria boa, dando os resultados todinhos. Eu tenho que, fotos boas, matéria boa em inglês, não sei se tem em português, mas foi muito bom. Então eu vou dar os resultados aqui até ontem, tá? Semifinais do Galo. Washington Lima versus Caio Terra. Do outro lado, José Santos e Thiago Narciso. No Pluma, João Miau versus Reni Lopes. Michael Muso Messi versus Thomas Lisboa. No Pena, Oswaldo Moizinho Queixinho versus Quinterra. Samir Chantre versus Gabriel Morangoni. Lightweight, peso leve, semifinal, Márcio André e AJ Agazan, é assim que fala? Agazan. Rodrigo Freitas e Mancher Quera. Peso médio, Jonathan Satava versus Francisco Sinistro Turraldi e Marcos Tinoco versus Marcelo Mafra. Meio pesado, Valdir Júnior, Charles Negromonte, Daniel Diniz e Josh Ringer. Peso pesado, Lucas Barbosa, Nick Schock, William Bush e Vitor Oliveira. Super pesado, Jerry Du versus Muslim Porzarigov, deve ser russo. Paulo Ibarra e Luiz Panza. Ultra Heavy, Iron Johnson, Yuri Simões, Mohamed Ali, Gustavo Dias. Do female, né, do feminino, Pluma, Patti Fontes, Fiona Watson. Peso pena, Thalita Alencar, Maximine Tilling. Lightweight, Tami Musumessi versus Jaqueline Amorim. E são finais já. Já final, feminino já vai direto pro final, que é hoje. Peso médio, Ida Floisvik versus Amanda Lequim. Amanda é minha aluna. Meio pesado, Megan Nevel, Natália Jesus. E peso pesado, Andréa Correia, Charlene Coates. A gente vai acompanhando aqui, assim que os resultados vão saindo. Parabéns para a Grace Magazine. Tá aqui, ó, a matéria. Muito boa a matéria, por sinal. É isso que a gente quer. Viu como é que surtiu o resultado? Critiquei semana passada, os caras mandaram hoje. Parabéns, Grace Magazine. Vê se você acha mais o resultado aí. Finais do peso da faixa preta, tudo hoje. Então. Tudo hoje, semifinal e final. Né? Esse é um formato legal. Galera, vou... Tá andando muito bem no peso médio, no peso meu pesado. Charles Negromonte lá treinando com o Roger agora. E com a gente. Tá mesmo, eu tenho ouvido falar bem nele. Bastante nele aí. Vou falar mais ainda. Aí, boa. Falou final do absoluto? Final do absoluto, eu esqueci. Yuri Simões e Murilo Santana. Murilo Santana. Boa. Pois Murilo Santana estava ali como cotado para ser o primeiro a ser o segundo, 2 vezes campeão mundial absoluto do sem kimono. Já ganhou esse. Ele é um
A Grace Maia que fez essa postagem aí. Feminino. Pois. Andressa Correia e Natália Jesus. Feminino, Natália Correia e Andressa Jesus. Não, Andressa Correia e Andressa Correia Natália e Natália Jesus. Porque meu ajudante aqui não tá legal não, cara. A gente precisa trocar de ajudante aqui. João Miel ganhou pra final. João Miel já tá na final. Ih, vai fazer problema. Tá, a gente tem um furo de reportagem aí. Até é bom você estar aqui e falar nisso. É uma crítica, mais uma crítica da a BJJF é a melhor do mundo para mim. A gente tem que continuar apoiando eles sempre. A gente vai apoiar sempre. É a única que eu apoio, não apoio nenhuma outra. Eu vou estar do lado dele para sempre. Mas quando tiver que reclamar, eu vou reclamar. Essa reclamação eu já venho fazendo já há algum tempo sobre o doping. O cara que, para você ver como é que quando você esconde as coisas, fica ruim. Quando teve o problema do seu irmão do doping, que a coisa ficou meio nublada e ninguém falou sobre, e ele mesmo falou sobre, dizendo, pareceu pra mim e falou, porra, Braulio vacilou, hein, Braulio tomou uma paradinha e, caiu no doping, inventou essa desculpinha de ter tomado o negócio. Quando ele me explicou que ele teve a oportunidade de falar que 1 ano depois, esclareceu tudo e foi o único que eu acreditei. Olha como é que a coisa muda. Quando você deixa a pessoa falar, é isso. E eu vou recapitular a história do doping no jiu-jitsu. A história do doping no jiu-jitsu começou com a Gabi Garcia. Ela foi pega no doping, perdeu o título e 1 ano depois todo mundo ficou maluco, ninguém falou sobre isso e passou desapercebido. Né? Foi essa história. Depois teve a história do Braulio, foi isso, não foi do teu irmão. O Braulio veio, antes de qualquer coisa, o Braulio veio e falou, eu tive um problema, e falou. Depois veio Preguiça. Preguiça ficou quieto, 1 ano depois, tudo normal, vida que segue. E agora acabou de cair um ano passado no doping. E a gente vai anunciar daqui a pouco. Mas ninguém sabe, isso é bastidor. Eu descobri por fofoca, mas é confirmado. Então, aí eu conversei com a federação. Falei, por que dessa forma? Por que esconder 1 ano e falar depois? Ah, não, isso é a forma que a usada faz. Mentira, que a usada é do UFC, o UFC bota 1 mês depois. Porque senão, você nunca consegue... Minha opinião pessoal, você só consegue mudar alguma coisa quando você dá o exemplo. Quando você faz... Por que você pune o atleta que tomou alguma coisa? Porque você quer mostrar para os outros, olha só, se você tomar isso aqui, vai ser errado. Você vai se prejudicar, a sua imagem vai ser arranhada. Não é isso que acontece. Fica escondido. O único cara que teve coragem de falar foi o Braulio, e eu falo para todo mundo, eu falo assim, se você ouvir a história do Braulio é 100% verdade, sem você precisar de prova. A prova se faz por ali mesmo. Foi criticados, hein? Exatamente. Aí, por quê? Deu a cara a tapa, mas não teve a oportunidade de se explicar. Aqui ele se explicou. Mais uma vez, para quem não viu, a história do Braulio é o seguinte, o Braulio pegou um gancho de 2 anos, o maior. O resto pegou o gancho de 1. E eu vou explicar a vocês por que o Braulio pegou de 2. O Braulio, se o Braulio assumisse como os outros 3 assumiram, ele pegava 1 ano só. Como o Braulio não assumiu, aí vocês falam assim, o Braulio não quis assumir. Não. O Braulio não sabia o que ele tinha tomado. Ele tinha tomado. E aí ele falou, não, mas bota qualquer coisa aí. O cara falou, se tu botar qualquer coisa e der contra a prova não bater igualzinho ao que tu tomou, tu vai pegar 5 anos. Aí o cara falou, mas e agora? E agora tu tem que aceitar esse gancho de 2 anos. De 2. Então se o Braulio tivesse tomado, como os outros tomaram, ou não sei se tomaram, ele pegava só 1 ano. Então é autoexplicativo. Você nunca ia se expor, ficar fora 1 ano extra sem saber o que tomaram. E eu sempre... Braulio,
Pra quem conhece o Braulio, meu irmão, o cara é muito desligadão, ele vai lá com tudo, tranquilão. Ele tomou a porcaria de uma bebida de um cara lá no bullpen, na negócio depois. Isso, já tem isso pode ser qualquer e outra coisa que ele pré-treino. tomou, pré-treino de perder peso, meu irmão. Era uma substância que perder peso. Você já viu o Braulio cortando peso na vida? Mas se você não tem. Mas se você não tem oportunidade de se explicar, parece que o Braulio é o pior deles. Pois é. Porque ele ficou 2 anos. Foi um negócio de pré-treino. E é tudo nesse negócio do doping, é tudo. Tá dando um retorno aqui, né? Alô? Não, sai. Nesse negócio do. Tá saindo som aí, ó. O som tá saindo. Mais diminui o teu som, porque senão dá retorno aqui pra mim e fica ruim pra eles lá. O negócio é o seguinte. O Braulio, eu defendo mesmo. Qualquer um que vier falar comigo, eu vou defender o Braulio 100%. Porque eu sei que é verdade. Um, porque eu conheço o Braulio. E 2, porque tudo que ele fala faz 100% de sentido, né? Não é só porque o Braulio é meu amigo, vou defender ele aqui, não. Se o Braulio é meu amigo e fizer alguma coisa errada, vai continuar meu amigo, eu vou falar, Braulio, você está errado. Ele sabe disso. Agora, vamos continuar aqui, para a gente não perder a nossa pauta aqui. Só toquei. Daqui a pouco eu vou dar. Tu já sabe já? De quem foi pego no doping? Sabe sim, não quer falar. Mas tu não precisa falar, não, eu vou falar. No final eu vou falar. Só. Não sei não, quem concorda. Quando é que Manda um text message pra mim. Quando foi que você decidiu que o jiu-jitsu seria uma profissão? Por isso que eu falo, o Braulio veio aqui, foi muito legal a entrevista do Braulio. O Braulio explicou que a família dele, todo mundo é formado, todo mundo tem uma profissão. Então, é muito mais difícil para você e para o Braulio tomar essa decisão do que um cara que vem de uma família que não tem essa estrutura e é a única opção. Para vocês tinham outra opção. O Braulio chegou a fazer faculdade. Você chegou a fazer faculdade também? Eu passei no vestibular e escolhi abandonar para vir para viver de jiu-jitsu. Quando é que você deu o clique? Falou, não, jiu-jitsu é minha profissão. Cara, é bem interessante. Eu estava falando isso até ontem aqui na conferência, que eu fui um dos palestrantes da conferência da Gacy Bar aqui, de 30 anos. E, cara, tudo veio de um livro que eu li, que meu pai me deu de presente, chamado A Jornada do Sucesso. Pô, teu pai que falou, puxa, por que eu dei esse livro? Cara, A Jornada do Sucesso, ele falou muito nesse livro, fala muito que, na verdade, a Jornada do Sucesso, ela não é... Ela é a forma no qual você vive o seu dia a dia, né? E indo em busca daquilo que você verdadeiramente é apaixonado, que você realmente gosta, que você vai poder fazer aquilo todos os dias sem achar que é um peso. Então, as chances de você ter sucesso, curtir sua vida e ter bons resultados era muito maior. Então, quando eu entendi esse propósito, eu estava nesse momento de fazer faculdade, uma coisa que eu não, na verdade, de coração não queria, ou tentar viajar para a Inglaterra e tentar investir nessa possibilidade de viver do jiu-jitsu, que até então, para a gente, era uma coisa bem impossível, especialmente estando lá em Recife, que as coisas eram bem difíceis. Não, mas nessa época, na época que o seu irmão foi, era difícil para qualquer um. Mas não eu tinha fui mesmo assim, não tinha garantia de sucesso. Hoje você tem histórico de pessoas que foram, se deram bem, Estados Unidos, para vocês, exatamente, viver de qualquer jeito. E para todo lugar era difícil, só que aí a gente viu que era muito difícil viver de jiu-jitsu e a gente teve uma oportunidade de tentar a vida um pouquinho fora do Brasil. Quando eu cheguei lá na Inglaterra, eu vi, caramba, não tem jiu-jitsu aqui, a gente pode desenvolver algo forte nessa região, e eu notei que as pessoas valorizavam o nosso esporte. E coisa que não acontecia aqui no Brasil. E quando eu me senti valorizado, eu vi que realmente ali eu poderia desenvolver. E fui de corpo e alma tentando, já na primeira vez que fui, já tinha descoberto que eu estaria vivendo lá, estaria vivendo lá, que eu gostaria muito de viver do jiu-jitsu. Então foi aí que eu comecei essa história de lá. Meu irmão já estava lá, já tinha começado algo, mas já estava muito no começo. Ele estava lá 1 ano,
e um pouquinho eu cheguei lá logo depois para ajudar o meu irmão, para também ele precisava bastante de suporte para poder competir, ele já estava na faixa preta nessa época, e eu cheguei lá para segurar as pontas para ele poder viajar para o Mundial, treinar para o ADCC. Então eu fui funcionou mais ou menos assim, eu fui o cara de suporte para poder viajar e um dia também beneficiar dessa estrutura de treino, e até porque também foi a tua escola, né? Pois é. Para tu aprender ali a experiência da aula, como é que funcionava a academia. Naquele momento ali, foi o momento que eu realmente fiz, cara, a minha universidade vai ser o jiu-jitsu. A minha universidade, eu vou colocar toda a minha energia, todo o meu pensamento para ser o melhor que eu poderia ser no jiu-jitsu, entender o máximo possível do jiu-jitsu e trabalhar para desenvolver algo que eu poderia um dia ficar orgulhoso e também feliz de poder ter conquistado, né? Algo que significasse, um legado deixado para trás. Boa. Aí, galera, mais uma vez que entrou aí agora, dá uma compartilhada aí. Por favor, galera, dá uma força pra gente compartilhar. Vocês, ficam vendo aqui o astro do jiu-jitsu, o Vitor Estima, mas não quer dar uma compartilhada. Tem que compartilhar. Vitor, a gente... agora vamos entrar naquela coisa que eu sempre dou você como exemplo. Tem outras pessoas, mas dou você como exemplo por ter te acompanhado desde cedo. Você sempre disputou muitos campeonatos de jiu-jitsu desde as faixas coloridas. Sempre foi daí que eu te acompanhei. Eu acho que eu te acompanhei mais nas coloridas do que na preta. A preta só via as tuas finais, assim, as coisas mais... eu sempre costumo falar aqui no resenha que você teve que mudar o seu jogo na faixa preta diante dessa amarração de 50-50. E a regra permite isso. Você acha que o jiu-jitsu está retroagindo por causa das regras? Eu vou explicar um pouquinho melhor para você tentar explicar. Explica sobre você. Não tira um apanhado ainda, que a gente vai chegar lá. Minha opinião, me corrija se eu estiver errado, até a faixa marrom você era aquele cara que botava na guarda e ia até o último minuto tentando finalizar. Era isso que eu via o teu jogo. E eu vi uma luta sua, não menosprezando ninguém, mas tecnicamente a gente consegue ver diferença entre lutadores. Eu não estou dizendo que o lutador é bom ou ruim, eu estou falando que tecnicamente eu vi uma luta sua bem no seu início da faixa preta, no Mundial, você e Rodrigo Caporal. Uhum. E naquela luta ali eu falei, o Vitor vai pegar. Tava começando o 50-50. O cara te botou na 50, ficou ali vários momentos, no final você ficou até bravo, que queria lutar, porque você tinha aquela ânsia de que você vinha das outras faixas tentando até a morte. Não que você ganharia todo mundo, mas o teu instinto era de matador. Eu vou lá e vou fazer Podia perder alguma luta, mas o teu intuito era de finalizar. E aí eu vi a frustração no seu olhar naquele dia ali. Eu não sei o ano, me corrija aí se eu estiver falando alguma... Na verdade, não foi o Calazans, não. Eu nunca lutei com o Rodrigo Caporal. Certeza? Absoluta. Não, então foi um outro cara. Não me lembro quem foi. Ou foi Calazans, ou foi... Bem no início da tua carreira. Bem no início? Da faixa preta. Não sei se foi Pan-Americano. Alguém que você lutou, que eu vi você muito chateado, que você foi uma luta de 50-50. Agora não me lembro exatamente. E eu vi aquilo ali, eu falei, caramba, eu não esperava esse resultado de luta. Por que aconteceu? E eu nem conhecia 50-50 nessa época ainda. Assim, conhecia mais ou menos. E aí eu peguei e falei assim, eu falei, caraca, eu não esperava esse resultado não. E aí, você frustrado, e aí eu comecei a acompanhar depois e vi que você viu que falou, ou eu aprendo isso ou eu vou continuar perdendo. Como é que passou essa mudança no teu jogo? Porque houve a mudança. Claro, houve a mudança, mas assim, nas minhas faixas de base, eu sempre tive esse instinto finalizador, não só na faixa de base, mas também na faixa preta também. Mas que foi brecado pela 50-50. Ou tu aprendia... São várias lutas que eu fiquei preso na 50-50 e segurou um pouco o jogo, eu não conseguia abrir e teve essa travação que eu não conseguia
desenvolver finalizações, porque tá preso ali, ninguém finaliza ninguém, a não ser for chave de perna. Então eu não tô falando besteira aqui. Eu não tô falando besteira que teu jogo Não, mudou. com certeza não. Eu posso fazer. Deixa eu Porque isso é da minha visão. Eu poderia estar errado. Entendeu? Tu Não, poderia chegar aí e falasse pra mim, não, eu sempre fiz isso. Eu falo, pô, então. Não, cara, eu sempre fui realmente para finalizar. E ainda hoje, tá parte do meu instinto, não é uma coisa que saiu, né? Mas assim, não só nas faixas de baixo, mas na faixa preta, eu tenho até um dia desse, eu vi uma análise das minhas lutas desde o começo da faixa preta, eu tenho 70% de finalização. É um número alto de finalização na faixa preta, né? Mas nas finais fica muito difícil de finalizar, mas certos jogos me seguraram muito e eu tive que fazer uma mudança, porque várias competições eu saí finalizando todo mundo. Quando chegou na final, o cara fez um jogo de estratégia e mais amarrado, eu fiquei preso. E muitas vezes, por tentar finalizar nessas lutas, eu comprometi ponto e não estava levando o resultado que eu gostaria para casa. E eu vi, caramba, se eu ficar para querer ganhar as competições, eu teria que fazer um ajuste de jogo. E é engraçado, né? Porque toda vez que eu tentei ajustar o jogo pro ponto, eu terminei não ganhando. Mas às vezes que eu fui para finalizar mesmo, eu consegui. Então é a coisa mais assim, realmente eu tenho que voltar à minha forma original de pensar, porque é a forma que funciona para mim. Ah, aqui, alguém me corrigiu aqui. É que eu falei do caporal, foi o Barral e o caporal. Foi. Eu não esperava, entendeu? Teve umas lutas assim. Eu realmente, os caras que eu perdi no 50-50 foi o Calazans. Então Calazans realmente foi o cara que me segurou na 50-50 e ganhou umas 2 ou 3 lutas na 50-50. Então E aí a pergunta é o seguinte, na minha pauta aqui que eu tenho, pergunta assim, eu vou até, para não pegar no pé da arbitragem, tanto que na semana passada eu fiz elogio para os árbitros que fizeram um seminário para ajudar um garotão no faixa azul que se lesionou, foi muito bom. Eu não vou, que se lesionou no Campeonato Brasileiro, eu não vou te perguntar, eu recebo toda semana reclamação de arbitragem. O que eu exponho aqui é que a galera manda para mim, entendeu? Mas eu não vou aqui tá mandando eu te perguntar sobre a arbitragem, eu não vou te perguntar sobre a arbitragem, eu vou te perguntar sobre a regra. Qual é a sua visão sobre a regra do jiu-jitsu hoje? Cara, eu acho que as regras do jiu-jitsu, assim, elas cada vez mais estão tentando de alguma forma desenvolver a luta, mas na verdade de uma forma um pouco diferenciada, assim, que elas estão tentando corrigir as falhas da regra, entendeu? Já existiam certas falhas. O jiu-jitsu desenvolveu de uma forma que ele beneficia as pessoas, às vezes, que não têm a luta para frente, a vontade de finalizar, entendeu? E aqui o Silvério tá mandando um comentário maneiro aqui, ó. Mas não aceitar o jogo amarrado e jogar para amarrar é ser campeão, ou continuar o mesmo jogo do finalizador para frente e muitas vezes comprometer resultado. Cara, esse é o meu dilema. Esse é o meu grande dilema, cara. Mas aí o que acontece é o seguinte, acontece que se nós pensarmos sempre assim, só no Vitor, só no pé de pano, só em um e outro, sabe o que acontece? Acontece o que acontece no jiu-jitsu hoje, ninguém quer assistir. E aí o que a gente batalhou a vida toda para crescer, para de crescer. Então você não pode pensar só em, não, vamos fazer, tá bom, a regra da 50-50 tá boa, vamos fazer, eu vou trabalhar, vou ganhar na 50-50. Ok, mas é igual eu falo assim, outro cara que eu dou sempre como exemplo, que eu acho que tem um dos melhores jiu-jitsu de todos, que é o Rafa Mendes. Sabe como é que ele vai contar a história para os netos dele, como é que ele foi campeão? Ele é 5 vezes campeão. Ou foi na vantagem, ou foi no 0-0, ou foi na punição. As finais dele. Um garoto que teria condições de finalizar todo mundo. Eu acho que, igual a você, ele ainda mais. Porque ele foi campeão, mas não foi campeão do modo que ele deveria ter sido campeão. Por quê? Não, mas ele fez porque ele quis. Não, ele fez porque a regra permitiu. É melhor, igual o cara falou, garantido do que tu... Ele veio finalizando e na semifinal falou, pô, esse moleque é duro. Vou na minha aqui, ó. Pá! Parou. Vantagem, ganhou. O que poderia ser diferente.
não é crítica, não é apoio, não é nada, é apenas uma coisa que eu acabo vendo, entendeu? Dessa forma. Eu também acho assim, que realmente a regra deixa, né, essa possibilidade do jogo de regra, do jogo de vantagem, né? Então, para tentar decidir quem é o vencedor nas intenções de ataque. Eu acho que isso realmente é uma coisa que eu particularmente não gosto. Eu não fiz jiu-jitsu para ficar fazendo vantagem. Eu não entrei no jiu-jitsu para isso. Mas foi obrigado a... Mas fui obrigado. Isso aí eu posso dizer que eu fui obrigado, e uma das coisas assim, um pouco frustrante, mas eu tive que adaptar para poder me manter competitivo no mundo do jiu-jitsu de hoje. E aí eu boto... São do jogo, né? Eu tive que ver isso como evolução. Né? E eu, se eu for fazer com uma involução, né? Você teve que evoluir para poder entrar no... Eu concordo com isso. Foi uma mudança de caminho no meu jiu-jitsu. Obrigatório, sem tua escolha. Obrigatório do que eu queria fazer. Mas assim, a gente tem que se adaptar, né? Exatamente. Mas a culpa não é sua, a culpa é de quem fez a regra. Eu vou te falar como é que isso aconteceu. Vou te explicar. A regra ela foi feita há muitos anos atrás, depois foi... Ninguém queria tocar isso, o jiu-jitsu era pequeno, o jiu-jitsu não dava dinheiro, o campeonato era pequeno. E aí botaram na mão do Álvaro Mansur, que é um cara que não entende jiu-jitsu, e ele quis facilitar para os árbitros, para não ter problema de arbitragem. Então, quando você facilita para os árbitros, você dificulta para os atletas. E foi o que aconteceu. Hoje estão tentando consertar, mas depois que você anda para o sul, para ir para o norte, você tem que voltar até o ponto que você estava para andar para o norte. É o que está acontecendo com a arbitragem hoje. Eles estão tentando? Então, é um trabalho difícil? Mas eles estão tentando. Mas eu preciso falar o que aconteceu. É histórico, isso é histórico. A regra, ela evoluiu, ela não evoluiu, não. Existe uma evolução do esporte, o esporte evoluiu. E a regra evoluiu. A regra teve que andar para trás para poder seguir o rumo certo. Eu acho que a crítica aqui não é muito em cima dos árbitros. Os árbitros tiram como uma ofensa danada. Se eles pudessem me matar, eles me matavam. Se eles pudessem me bater, eles me batiam. Mas como eu sou grande, eles não tentam me bater. Então, fica a crítica aqui não pela arbitragem, mas sim pela regra. Né? E vamos tocar em frente aqui. Pô, eu tô vendo aqui os comentários do Vitor Silvério, cara. Irmão, Silvério, eu tô contigo nessa aí, cara. Eu penso muito parecido com você. Tá falando aqui, os atletas têm que se reunir para mudar as regras, ou sem hipocrisia, ou continuaremos obrigados a aprender a lutar jiu-jitsu desse jeito, né? É horrível, eu também não gosto, cara. Se você fala com os atletas, tem muitos atletas que adoram ir para a finalização. Né? Mas, eu dei uma ideia para os caras da confederação, mas eles não querem isso porque eles perdem o poder, né? Eu falei o seguinte, teria que fazer uma coisa paralela à IBJJF, que não tivesse nada a ver com a IBJJF, da seguinte forma: seriam escolhidos 20 pessoas para compor a mesa do conselho de arbitragem. Nesse conselho de arbitragem seria da seguinte forma: esse conselho ele se reuniria pessoalmente todo ano depois do Mundial, porque não pode mudar antes do Mundial. Depois do Mundial, aí seriam feito uma reunião da seguinte forma: desse dia seria a votação para do ano seguinte. Aí, quando começasse, não ia ter essa reunião, que precisava do... Por exemplo, o Vitor vinha com a ideia. Eu acho que 50-50 é ruim. Tá bom. Vitor, você vai ser responsável para arrecadar aqui por que você queria arrecadar alguns testemunhos de algumas pessoas, porquê, o motivo técnico do porquê. Aí alguém desse grupo ia falar assim, não eu não concordo. Então você é o responsável para recolher informações sobre isso. No dia da reunião, você, Vitor, ia chegar lá, galera, num slide, fazer uma coisa legal, PowerPoint, por isso. Esses são os depoimentos que eu colhi, isso, pá. Vem o cara para defende, e aí todo mundo vota. A maioria trocou. Não ia ter esse poder, a IBJJF ia ter 1 ou 2 cadeiras no conselho, de escolha, mas não teria o voto garantido. Mas não adianta eu ter uma ideia e a ideia vir para frente. Eu acho que isso seria bem interessante, porque tiraria o poder, né? E para a IBJJF seria interessante que ninguém ia parar de reclamar deles, que eles não teriam mais nada a ver com a arbitragem, mas eles não são, eles querem o poder na mão, né? Então a gente vai, toca o barco aí conforme
pode fazer, né? Qual é a sua opinião aí? O que você acha que deveria mudar? Cara, eu acho que realmente tem que mudar para fazer um estilo de... Eu acho que as vantagens, elas são bem desafiadoras, né? A interpretação de vantagem. Mas eu acho tem uma mudança já. Desculpa te cortar. Já tem uma mudança pro ano que vem. Ano que vem, quem fez a última vantagem ou o último ponto ganha. Aí a pessoa fala assim, mas isso é ruim. Não, isso é bom porque eu sei que eu tô perdendo, eu posso fazer alguma coisa. Melhor do que eu ficar empatado ali achando que eu vou ganhar. Como é que você vê essa mudança aí? Não, eu acho que realmente vai fazer com que as pessoas vão pra... Não tem mais, né? No mínimo. Pra ficar garantido ali, né? Tu já sabe que tu já... mas o cara que faz por último leva vantagem? Melhor do que ninguém levar vantagem, ficar ali segurando até o final. Pelo menos vai fazer com que todo mundo vá pra frente. Vá pra frente, exatamente. Né? E aí o cara que fizer a outra, o outro tá pra trás. Se tu segurar até o último minuto e no último segundo eu faço uma vantagem, tu perde. Né? Sempre vai ser essa correria. Mas tu já sabe o que está acontecendo, né? Não tem essa complicação, né? Vamos tocar aqui mais para frente. Você está morando na Inglaterra há anos. Antigamente a galera falava que na Europa só gostava de luta em pé. Acredita que o grappling e o jiu-jitsu conseguiram mudar isso? Tá ganhando espaço, tá crescendo. Como é que tá essa mudança na Europa? Cara, na verdade, a gente tá tendo realmente uma evolução nisso aí, cara, porque realmente a Inglaterra é bem conhecida pelo boxing, pelo Thai boxing, e não tem muitas artes de grappling, né? O judô tem, mas não é tão forte, então está acontecendo uma grande evolução, né? Já fazem 12 anos que eu moro lá, e antes não existia escolas, professores, então hoje em dia a maioria dos lutadores de MMA estão treinando jiu-jitsu, estão procurando uma escola de jiu-jitsu. Eu acho que e teve uma aceitação muito grande, porque os europeus, eles adoram artes marciais. Então eles começaram a se desenvolver e são bem dedicados a isso. Então já aconteceu. Hoje em dia a gente já pode falar na rua, você conhece o jiu-jitsu? Muita gente já conhece. Isso 10 anos atrás ninguém conhecia. Leva um tempo, né? Não adianta querer fazer uma coisa que o boxe levou 100 anos, a gente vai fazer em 5 anos. No impossível. Isso aqui está só no começo, mas já estamos presentes. Todas as pessoas que fazem artes marciais conhecem o jiu-jitsu já, com certeza. Ou já treinaram, já tentaram. Já ouviram falar. Já ouviram falar. Hoje em dia, as pessoas, as mães dos alunos, as mães de amigos meus ou colegas de universidade, caramba, do UFC, a galera, o jiu-jitsu, né, aquela parte agarrada, né, ele já tem essa noção, né, as pessoas que é mais do cotidiano normal, são profissionais, então já está tendo uma aceitação muito grande. Hoje em dia, com a globalização, com a internet, com a comunicação, todo mundo está vendo isso toda hora. Então já a gente está beneficiando das coisas que acontecem nos principais países do jiu-jitsu, no Brasil, nos Estados Unidos, e já refletem bastante fora, entendeu? Então a gente já está tendo esse acesso de informação. Talvez demoraram anos para estabelecerem as outras artes marciais de em pé, mas hoje em dia, com a comunicação tão avançada, a gente está chegando bem forte. Galera, vou dar uma explicação aqui, o seguinte, ó. Eu não tenho como ficar respondendo todo mundo que manda a pergunta aqui pela seguinte, é até uma falta de respeito com o Vitor, que o Vitor é o convidado, eu não posso ficar dando atenção muito, isso foi a reclamação que as pessoas fizeram comigo. Pô, Beto, você fica mandando abraço, você fica isso, você fica aquilo, e o cara fica ali, então uma coisa que eu mudei. O que eu fiz? Semana passada foi o Resenha da Galera, aí eu falo só com a galera, entendeu? E a galera falou, não, que faltou o convidado, ele botou... ele ficou sozinho, não faltou convidado nenhum. É que de 3 em 3 semanas eu faço um resenha da galera que eu acho que a galera gosta de falar. Aí eu respondo todas as perguntas. Aqui a gente pega um ou outro, só que tá inserido no texto igual o Carcarazinho pegou. Pô, gostei dessa aqui. E aí tá na mão dele. Se eu ficar respondendo todo mundo, é falta de respeito com o meu convidado aqui. Então, só para deixar isso bem claro, galera, 2 coisas. Uma, eu peço que vocês vão
na página do Resenha e dá um like lá pra gente melhorar, porque você vai receber notificação de quando a gente entra ao vivo, das nossas coisas, e dá uma compartilhada no vídeo aqui, que não custa nada, só apertar um botão aí, compartilhar, seus amigos vão ver, vão compartilhar e a gente vai crescendo. Queria agradecer também, semana passada a gente bateu nosso recorde de audiência, 45 mil views de um vídeo de 1h40. Então isso é muita coisa para um programa que não tem apoio nenhum, não tem patrocínio, não tem nada, é tudo feito com amor ao jiu-jitsu só, e a galera critica muito, mas é o que a gente consegue fazer por enquanto. No futuro espero que a gente chegue nos grandes televisões aí. Sei que ao meu ver... Quantos pontos positivos que você está discutindo aí? Eu acho que está... Ao meu ver, a internet vai subir e a televisão vai cair, mas a televisão ainda tem muita força. Vamos ver aí o que a gente consegue. Né, Vitor? Tá sendo muito esclarecedor. O Vitor é um cara muito cabeça no lugar. Eu gosto quando os caras vêm aqui e enchem de informação. Informação para mim e para o público, eu acho que isso é muito, 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 muito. O Resenha não podia passar batido nesse assunto. Por que os irmãos Estima não acompanharam o mestre Zé Radiola quando ele deixou a Gracie Barra recentemente? O Braulio já falou isso, mas a gente tem sempre que ouvir a tua opinião. Pode repetir a pergunta, Pedro, por favor? O Resenha não pode passar batido desse assunto porque os irmãos Estimas não acompanharam o Zé Radiola quando ele deixou a Gracie Barra recentemente. Cara, assim, talvez a coisa mais difícil que eu tive que fazer na minha vida, assim, né? Tipo, o Zé, ele sempre foi, tipo, eu já falei isso pra ele como um pai pra mim, cara. Sempre foi uma referência, sempre, poxa, muito grato, eu sempre, toda a minha vida, assim, eu tenho 16 anos na minha carreira, e dos 16 anos eu sempre tive um relacionamento muito bom com ele. Ele me ensinou, me apontou para o caminho, desenvolvendo na Gracie Barra, crescendo. Hoje em dia, são 12 anos de muito trabalho desenvolvendo o time lá. E hoje em dia a gente não passou a ser muito maior do que a mim mesmo. Entendeu? Não é só o Vitor, o Zé ter saído e o Vitor vai seguir. Eu sempre quis seguir o Zé, eu sempre nunca ia deixar de ser meu professor, cara. Ele sempre vai ter esse status de meu professor. Ele nunca vai deixar de ser. Então, hoje eu não sou Gracie Barra, mas como é que eu vou falar que o Carlinhos não é? O Carlinhos pode até, pelo fato da Gracie Barra ter uma estratégia aí de crescimento, ele pode não se considerar mais meu professor, mas eu considero ele sempre meu professor, e eu vejo ele, eu abraço ele, falo que amo ele, fica tudo sem graça. Mas como é que eu vou falar que vou pular a parte da minha história? Não existe isso. Como você também vai acontecer isso com o Zé Radiola. Cara, então, como eu falei, assim, ficou difícil, cara, porque as pessoas, muitas delas não entendem o porquê. Né? A galera às vezes pensa só nos próprios pés, assim, pensa na sua própria posição. Né? A gente estava lá desenvolvendo um trabalho forte, e cara, ninguém tem noção de quantas pessoas seguiram o desenvolvimento que a gente estava levando lá com a Gracie Barra. Ninguém entende. Poxa, então, o trabalho que a gente está fazendo lá não passou de ser só eu, cara. Tem pessoas que colocaram a vida na linha ali. Entendeu? Eu tenho que pensar em prol do grupo inteiro. Tá? Então, infelizmente, o meu professor ele decidiu sair por as razões dele. Mas, cara, eu tive que manter o meu trabalho e ser leal a todas as pessoas que estão me seguindo também. Tá? Então, é uma coisa muito importante para mim. Eu tenho que fazer a liderança dos meus alunos e também muitas outras pessoas que me seguiram, que seguem com a liderança regional. Eu fiz com muitas pessoas que investiram bastante dinheiro fazendo a escola da forma correta, fazendo as mudanças. E o que é que eu vou falar para os caras agora? Tudo que eu falei para vocês esses anos todos... É mentira. Esquece, não existe mais. Não pode isso. Eu tive mais ou menos uma situação igual a tua, não da mesma forma. Quando a Gracie Barra
foi para os Estados Unidos e abriu uma filial lá, a primeira, na Gracie Barra, eu estava lá, participei de toda a abertura, mas eu não consegui uma colocação de me sustentar, um lugar para dar aula, um patrocínio, não consegui. E eu estava numa época sem grana. E aí o manager, o Carlos Malta, arrumou para mim um contrato no UFC. Aí ele falou, volta pra gente treinar, pra tu estrear no UFC. Falei, beleza. E aí tinha a Gracie Barra Combat Team, que era na matriz lá, todo mundo normal, o Gordo era o professor, tal. E durante anos eu treinei com o Gordo. A MMA, tinha os técnicos, tinha uma empresa patrocinando. E o Carlinhos para os Estados Unidos foi, os Estados Unidos ficou, e foi quando começou essa organização da Gracie Barra, de fazer isso tudo. E o Gordo resolveu deixar porque não estava satisfeito com... E eu fiquei naquela situação ali. Eu não tenho como ir para os Estados Unidos. A Gracie Barra não tem equipe de MMA nos Estados Unidos. O único lugar que eu posso ir é com o Gordo. Você quer dizer, eu não briguei com o Carlinhos, mas eu não briguei com o Gordo também. E a minha explicação foi o seguinte. O Carlinhos veio falar comigo, pô, mas tu fez isso? Eu falei, não, Carlinhos, quando você e o Gordo tinham alguma coisa que vocês eram bons e ganhavam dinheiro, vocês não me chamaram. Aí agora vocês estão brigando, vocês querem me chamar para perder? Então eu falei, eu continuo da mesma forma, entendeu? Eu tô treinando lá porque lá é o lugar que eu treino, eu gosto do Gordo, não vou brigar com o Gordo porque o Gordo brigou contigo. E não vou brigar com o Carlinhos porque o Gordo brigou com o Carlinhos. Eu vou continuar, tanto é que a gente continuou bem até um certo ponto que eles não quiseram mais. Então eu tive... às vezes não é tinha alguma pessoa aqui criticando, falando, como pai, se você abandonou. Às vezes tu não tem escolha. Às vezes o caminho te leva para aquilo ali. Você está dentro da Gracie Barra, você está com tudo ali, você é o diretor regional da Gracie Barra. Como é que você vai abrir mão por uma opção que o Zé Radiola tomou? Né? Quem na verdade tomou a decisão foi o Zé Radiola, então ele não podia contar com vocês. Eu acho que aí, eu vejo dessa forma, não pode culpar, pô, o Braulio e o Vitor não foram. Não, eles não foram porque quem botou o Vitor e o Braulio na Gracie Barra foi o Zé. Aí agora ele não pode tirar. Você vê, como é que você vê essa situação aí? Cara, exatamente como eu falei. Isso aí, ele me colocou no caminho que hoje em dia eu acredito e trabalho muito duro para continuar. Infelizmente ele fez a decisão dele e todo o trabalho que eu acreditei, que ele me ensinou a acreditar, eu estou continuando, cara. Infelizmente ele fez a decisão dele de sair, eu não queria que ele saísse. Tu acha que eu queria que o Zé saísse? Lógico que não. Se ele mas isso que eu te falo, ele te colocou lá, depois ele quer te tirar, não pode. Se você acreditar no projeto... Outra coisa, galera, todo mundo fala, pô, ficou por causa do dinheiro. Todo mundo fala aí, pô, é mercenário. Pô, ninguém sabe da história, né, cara? Você não sabe da história, não sabe de nada, nem me conhece. Você tem que estar com a tua cabeça tranquila, que eu sei que você é um cara que sempre foi correto com todo mundo, sempre o cara querido. Tenho consciência limpa, meu irmão, tenho uma consciência muito limpa. Isso aí. Eu consigo ter a cabeça para dormir tranquilão, fiz de tudo. Vitor, mesmo com a saída do Zé da Gracie Barra, a equipe já não conseguia brigar pelos títulos nos grandes campeonatos. Agora, com a saída dele, qual o rumo que a equipe terá nas competições? Vai ficar mais difícil por ter dado esse passo atrás? Claro que vai por algum momento, no primeiro momento. Claro, assim, o time é grande, cara. O time, ele é grande, então... Mas o Zé tinha uma boa parcela ali da galera que pontuava, não tinha? Tem bastante, lógico. O Zé tem bastante cara duro, né? A gente não pode questionar isso, mas também a gente continua tendo vários caras duros. Mas isso isso aí não vai ser a primeira nem a última. A Aliança teve racha, a Gracie Barra teve racha antes, está tendo esse outro agora. A Checkmate teve racha. Todo mundo teve racha. Isso faz parte do processo do negócio. É a evolução do jiu-jitsu, cara. E outra coisa, a Gracie Barra está espalhada no mundo inteiro e a gente vai conseguir achar os nossos talentos e vamos poder um dia fazer uma coisa muito especial. Aí vai chegar a oportunidade. Quando menos esperarem, a gente vai estar muito forte. Né? A gente está fazendo um trabalho muito competente sobre isso. Né? Então, a gente está confiante. Há um tempo atrás, esse não era o objetivo da Gracie Barra.
Eu digo isso porque quando começou o objetivo lá da Gracie Barra Matriz, lá na coisa eu estava lá, eu ouvi eles falando isso. Não, agora não é a hora de se preocupar com isso, agora é a hora de se preocupar em organizar o time e tal. E acho que agora chegou a hora de também, como o time já está organizado e grande, chegou a hora também de olhar por essa parte. É isso ou eu estou enganado? Tudo no seu tempo, né, cara? Exatamente. Não dá para fazer tudo de uma vez. Você precisa... Não dá para fazer tudo de uma vez. As pessoas às vezes assim não entendem assim, mas a gente tá ganhando, cara. Se você for nos lugares, nos principais lugares ao redor do mundo, nos campeonatos locais, em cada comunidade, esse Barra tá ganhando voando, cara. Não, mas aí tem uma... Eu tenho acompanhado, que meu filho começou a lutar agora, eu tenho ido nos campeonatos. O que acontece é que nos campeonatos Open, o campeonato é contabilizado em geral. Então, quando você entra muito na quantidade, você acaba pontuando muito no Master. Mas aí eu dou uma pesquisada no adulto para ver como é que... Para ter esse termômetro, essa temperatura das equipes que estão... É claro que, por exemplo, se for na cidade do Carcará, a Gracie Barra arrebenta, porque tem um ponto forte lá. Se for em não sei aonde, que a Aliança tem uma equipe, Marcelinho Garcia, Nova York, o Marcelinho dá aquela levantada. Mas, num geral, quando a Gracie Barra não tem esse ponto forte, ela pontua bem, mas ela pontua mais no Master pela quantidade de atleta que tem. Estou dizendo no caso de vocês, vocês ganham tudo aí, porque vocês são duas equipes fortes aí, né? Duas não, mas vocês têm várias filiais de vocês, né? Na Inglaterra. Quantas filiais são de vocês mesmo aí na Inglaterra? Cara, hoje em dia são 50 escolas na Inglaterra. Então não tem como fugir. Inglaterra é pequena, territorialmente falando. Então 50 você meio que domina o negócio aí. Então vocês ganham a maioria dos campeonatos. Nem todas as escolas são, muitas delas estão em começo ainda. Mas vocês, além do número, vocês têm a qualidade que o Braulio já dá aula há um bom tempo, vocês têm atletas... Tem outras escolas que também têm bons resultados, né? Isso é espalhado todo mundo, competição é competição, né? Não, exatamente, mas a gente vê que, o que eu vejo assim... Mas assim, eu vejo só pelo que eu vivi lá atrás e o que eu vejo hoje. Lá atrás a Gracie Barra não tinha... Gracie Barra era campeão zona várias vezes e resolveu não prestar muita atenção nisso para organizar o time. E agora, de fora vendo, eu acho que eles estão começando a organizar esse time de competição. Você vê isso também ou você ainda falta um pouco para prestar atenção nesse time de competição? Fala de novo aí, por favor, desculpa. Eu estou falando da seguinte forma. A Gracie Barra se focou em crescer e organizar o time sem se preocupar com a equipe de competição. Chegou a hora de prestar atenção nisso ou ainda falta organizar mais alguma coisa? Não, acho que a Gracie Barra estava num momento assim, de expansão, então no começo teve uma falta de foco na parte da competição. Não, mas acho que não é falta de foco, cada hora você precisa focar em alguma coisa. Porque assim, se você der uma olhada, assim, a maioria dos professores competidores na época, muitos deles, alguns não entenderam o projeto e terminaram saindo, mas outros, a gente teve a expansão, né? Todo mundo foi viver jiu-jitsu da aula, viajaram o mundo inteiro e não estão mais juntos, treinando todos os dias como era antes, não. Também. Então, teve aquela espalhou, né? Então ficou um pouco mais difícil de conectar todo mundo ao mesmo tempo e teve muito dessa dificuldade aí, mas assim, eu acho que isso é questão de tempo, a gente vai estar voltando muito forte aí e já está forte em muitas regiões. Com certeza. Temos hoje o Gabriel Lages, o Otávio Souza, o Edson, entre outros lutadores, o Rômulo Barral, o Braulio. Exatamente. Eu vejo dessa forma. Acho que vai levar ainda um tempinho, mas quando entrar no eixo vai ser difícil de segurar porque estão organizados, né? O resto está crescendo desorganizado, ainda vai passar por essa fase. Gracie Barra está um pouco à frente, que daqui a pouco vai ter condições. Eu acho que o Carlinhos conversou sobre isso comigo. Ele falou, nós vamos crescer muito e depois nós vamos ter condições de dar condições para os atletas serem campeões. Isso, o Carlinhos é um cara muito visionário, ele não pensa no ano que vem, nos 5 anos que vem, ele pensa no 30 anos que vem. Hoje é 30 anos da Gracie Barra, ele já está pensando nos próximos 30. Daqui a 30 anos a gente vai estar desse jeito. E por isso que a IBJJF está desse jeito e a Gracie Barra está desse jeito, porque ele é um cara visionário. Eu vejo ele como um cara muito visionário. Né? Explica aí pra gente como é que foi desenvolvido o Estima Lock. Cara,
falar uma coisa engraçada, né? A chave de pé, cara, foi um grande desenvolvimento de uma grande frustração. Eu vou te falar a verdade. Treinando com meu irmão, na preparação do Abu Dhabi 2009, onde ele fez a melhor performance da carreira dele, na minha opinião, né? Ele foi campeão categoria absoluto, finalizando todas as lutas praticamente. E ele teve essa, como eu posso falar, aquela guarda impassável, que muito difícil. Eu treinando com ele bastante, não conseguia achar nada, cara. Ele sempre voltava, invertia muito bem, atacando bastante o joelho, vem fazendo bastante triângulo invertido. Então a frustração era grande, eu não conseguia achar nada. Então uma coisa que eu ficava vendo era o meu pé do meu irmão passando ali o tempo inteiro. Na hora, só via o pé, só olhava o pé. E no mesmo ano, quando eu fiz a final com a Birrian do Rio Open, pela primeira vez eu bati numa chave de pé no campeonato que parecia que o meu pé ia estourar, cara, que ia rasgar. Caramba, eu não acreditava eu não acreditava tanto em bater em chave de pé até aquele ponto. Quando ele pegou meu pé, eu falei, caramba, agora, se eu pegar o pé dos outros e botar bastante pressão, vão bater também, então eu vou começar a desenvolver um pouco disso aí. Aí nessa frustração com o meu irmão, não conseguia achar nada, tentando passar a guarda, não achava nada. Aí ele deixou o pé assim, e eu peguei, enganchei na barriga, puxei, ele gritou, eu soltei assim, cara, o que foi? Já foi? Tão rápido? Eu pensei, tão rápido assim? Ele, caramba, só foi fogo, vamos lá, continua, rola. Aí no mesmo rola de novo, e caramba, meu, não tava pegando meu irmão já fazia um tempão, cara, o bicho tava muito duro, eu não achava nada no cara, não passava, fazia uma vantagem. Nesse dia eu consegui fazer 2 vezes, eu falei, caramba, tem um negócio nessa posição. Ó, deixa eu só dar uma coisa sobre isso aí. A gente estava lá junto no Abu Dhabi 2009. Aí o Braulio pegou um cara logo de primeira, muito rápido nisso. Aí o cara veio assim. O Lovato? Foi um cara aí, o Lovato foi. Aí ele chegou lá dos bastidores, estava conversando. Aí chegou um cara e falou: pô, que chave de pé é esse? Ele falou: rapaz, não sei, agarrou aqui, ó. Aí ele falou assim: eu vou falar nada, o cara vai querer ficar defendendo. Foi engraçado, cara, o bicho engraçado. Foi exatamente isso, cara. Aí foi mais ou menos, a gente sentou e conversamos, desenvolvemos possibilidades onde aquela situação poderia se repetir. Fizemos uma análise muito interessante e eu já fazia muito no treino, durante aquele treino ali já comecei a fazer bastante. Aí ele foi lá, conseguiu fazer isso no campeonato da DCC e mostrou que era eficiente também no campeonato de alto nível. Mas não é muita gente que consegue fazer, só vocês. Não, cara, tem bastante, tem um Edwin fazendo pra caramba. Não, eu digo assim, são poucas pessoas, não é todo mundo que se adapta a esse jogo. Pois é, tem uns detalhes, assim, né? Na verdade, cada vez mais, Pé, eu recebo muitas mensagens, cara, e muitos vídeos me marcando nos vídeos do Instagram, a galera tentando, porque muita gente tentou fazer, funcionou, e foram desclassificados, né? Na faixa azul, roxo, entendeu? Não, eu sei, porra, eu sei que funciona pra cá. Eu tô falando porque eu mesmo falo, pô, deixa eu tentar fazer esse bagulho aqui. E não funciona não. Uns detalhezinhos aí. Pra mim não funciona ainda. Um dia a gente vai sentar aí pra me explicar essa parada aí. Cara, mas é bem legal, né, cara? Você, tipo, botou teu nome aí no mundo do jiu-jitsu pra sempre, né? O resto da vida todo mundo vai falar, ó, estima log, é bem legal isso aí. Sim, eu fico muito orgulhoso, assim, e feliz por isso. Mas é bem legal que foi uma coisa criada por você, não é que o nego bota nome que o outro criou. Nego tem isso, né? O cara criou em 93, o cara em 2005 fala, aí, minha posição, ó, Zezinho das Couve Position. Aí não, tem que ser uma coisa nova, igual vocês fizeram aí, bem legal, bem admirável. Assim, quando depois de ter, a gente fez o DVD, né, o Estima Lock, também Triângulo Invertido, cara, e desde sempre, assim, eu tive bastante sucesso, assim, nas primeiras, muitos dos meus campeonatos dos últimos anos, eu sempre terminei finalizando 1 ou 2 pessoas por campeonato, então tem uma grande... mas foi por isso que criou notoriedade. Porque você... Em kimono foi quando eu finalizei todas as lutas na posição. Porque você começou a falar, isso aí funciona mesmo, não é que foi sorte, não. Isso aqui, botar o pé aqui, meu filho, tu está fora. Pois aí, quando eu achei que começou a marcar, foi quando os outros atletas começaram a fazer.
o Bochecha já fez no Campeonato Abu Dhabi, o Edwin várias vezes, e muitos outros faixas roxas, marrons, que mandam mensagem para mim dizendo, caramba, peguei. O outro já manda até reclamando, pô, Vitão, fiz aqui, olha aqui, me desclassificaram, meu irmão. Eu, caramba, que pena, pô, guarda aí para faixa marrom. Vitor, quais os lutadores de outras equipes que atraíram sua atenção nos campeonatos de jiu-jitsu ou que foram suas referências, que você gostava de assistir? Como é que... Cara, a minha primeira, eu sempre assisti muito médio, né? Uhum. O peso médio. Assim, logicamente tem o Roger, né, que é nosso parceiro, que sempre me inspirou muito, mas inclusive você, que já assisti muito. Mas, assim, em relação aos caras que me via naquela posição ali, que era o peso médio, tem o Fernando Tererê, quando era faixa azul, novinho, assistia muito, me inspirou bastante. Logo depois foi o Marcelo Garcia, né, a nova referência do peso médio, que sempre assisti muito. E tive o privilégio de lutar com ele algumas vezes também, né? Cheguei na faixa preta a tempo de fazer umas lutas com ele. Isso é bem legal, né, quando isso acontece. Pois é, né? Talvez na primeira luta que eu lutei com ele fiquei um pouco meio nervoso, né? Mas levei o cascudo do meu irmão, cara, se ajeita aí, meu irmão. O cara vai, tu tem que lutar, tu tem que ser o campeão. Eu falei, pô, é verdade. Na próxima deixa que eu vou com tudo. Mas isso, eu acho que isso mesmo que você não consiga vencer o seu ídolo, eu acho que isso vai ficar para sempre na tua memória. Que você conseguiu, pelo menos, porque não é só ir lá, você precisa ganhar para chegar até o cara, né? Eu acho que isso é uma forma de vitória, né? Pois é, e quando eu era faixa azul, ele já era faixa preta. Então, isso aí é uma motivação ainda mais. O Braulio andou com a ideia de migrar para o MMA, fez uma luta e depois voltou para o jiu-jitsu. Você já teve essa vontade de calçar as luvas e sair na porrada? Cara, na verdade eu tive sim. Eu fui o treinador de jiu-jitsu do pessoal da Rough House, que é o Dan Hardy. Hoje em dia tem o Jimmy Woolhead, que entrou no UFC agora há pouco tempo. Tinha o Andrew Winner, tem um grupo de atletas do UFC que eu treinava o jiu-jitsu. E terminei colocando as luvas, fazendo os treinos. Assim, eu até pensei uma, duas vezes assim, tentar começar a seguir. Mas eu sentia que eu não sentia da mesma forma que eu sentia no jiu-jitsu. Né? Não tinha paixão, né? A paixão não estava lá, cara. Quando eu não achei a paixão, eu não senti razão por que fazer. Eu não estou no momento de ter que provar que o jiu-jitsu funciona para ninguém. Já fizeram isso pela gente. Já fizeram isso por mim. Então eu preferi manter os meus esforços, minha dedicação naquilo que eu realmente gosto. Então eu mantive o meu foco no jiu-jitsu, nunca tirei e graças a Deus não me arrependo. E apoio todos os atletas que treinam comigo, que estão no UFC. Hoje em dia tem 2 atletas que treinam comigo, que é o Scott Askin, que tem algumas lutas já no UFC, tá crescendo. E tem o Jimmy Woolhead, que já tem um card muito grande, assim, várias lutas. Agora entrou no UFC depois de muito tempo. Ele era o melhor parceiro de treino do Dan Hardy, que hoje em dia é um dos apresentadores do UFC. Vitão, queria te agradecer muito por você ter participado, que eu sei que você estava aí na conferência, numa correria danada. Te parabenizar pelo seu profissionalismo, porque você assumiu um compromisso com a gente e fez muito esforço para estar aqui com a gente. Isso demonstra como você é na tua vida pessoal. Se você falha do teu compromisso com qualquer coisa, você não é um cara... É melhor você falar que não pode do que você falar que vai e não vai. Então, eu queria te agradecer imensamente. Foi engrandecedor a sua presença aqui. Você é um cara que é querido por todo lugar que eu vou e falo no teu nome. Tu é um cara queridíssimo, não vejo ninguém contra você. Você é um cara de caráter, um cara amigo. Então, é bom quando acontece isso, de calhar, de ter um cara que eu gosto aqui com a gente conversando, para agradecer a gente. Eu vou pedir que você faça suas considerações finais aí, fale o que você quiser, se quiser falar aí como é que foi aí os 30 anos da Gracie Barra, para a galera conhecer um pouquinho mais do projeto, o que você quiser, está aberto para você aí. Não, cara, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar, obrigado pelo convite, me senti honrado, espero que todo mundo que assistiu gostou do nosso papo aqui. Sei que conversamos de assuntos interessantes, assuntos um pouco mais
delicados, mas assim, cara, eu sou um cara apaixonado pelo jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu todos os dias, eu gosto de estudar, eu adoro competir, então eu estou desenvolvendo jiu-jitsu pela paixão que eu tenho, e cara, isso aqui eu vou sempre carregar comigo. E isso aí, cara, assim, o nosso projeto com a Gracie Barra é um projeto muito legal, eu acredito bastante. Estamos aqui no evento dos 30 anos. Eu tenho 16 anos de jiu-jitsu, então praticamente a metade desse tempo da Gracie Barra eu vivi, e estou aqui muito feliz de estar fazendo parte. E é isso aí, pessoal. Estou voltando agora muito em breve de volta para casa, onde eu vou ver a minha família e assim, a nossa vida de jiu-jitsu, sabe como é que é, em muitas viagens. Mas sou um cara de família, eu sou um cara que sou muito dedicado às coisas que eu faço. É isso aí, pessoal. Eu sou um apaixonado pelo jiu-jitsu. Vocês vão me ver aí voltando, lutando de novo, tentando o meu melhor para ser o campeão que eu gostaria de ser. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e vamos continuar treinando aí, pessoal. Valeu, Vitor. Muito obrigado, galera. Até semana que vem. Hã? Ih, rapaz, a galera tá cobrando aqui negócio do doping. Fala ou não fala, Vitor? Tem que falar, né? Do doping. Então, a gente não pode 100% de confirmar, mas é uma notícia quente, bem quente, que foi... Eu já sabia do boato anteriormente e agora nos bastidores da luta aconteceu. Eu vou dar até a oportunidade da pessoa, né, se não foi, poder desmentir o boato. Mas quem foi pego no doping do Mundial de 2016 foi o Paulo Miyao. Ele não vem lutando desde então, ele não lutou mais nenhuma competição, o que aumentou os boatos. Não está lutando no Mundial, então está aberto aqui. Se o Paulo Miyao quiser vir aqui falar sobre isso, né, a gente está aberto para dar o dia de resposta. Mas quem é que está agarrado no doping aí é o Paulo Miyao, dos irmãos Miyao. Pegou de São... lógico, não. Isso eu tô dando a notícia de que ele foi pego no doping. Agora, como é que foi? Damos a oportunidade dele. Eu acho que é muito importante a gente dar sempre a oportunidade de resposta. E as pessoas que se escondem perdem a oportunidade de explicar. Como seu irmão vem aqui, eu achava, será? O Braulio tomou um negócio, vacilou, hein? E aí quando o Braulio veio aqui, que ele me explicou, eu falei, não é que faz sentido e o cara tá completamente certo? Aí, Braulio, tô contigo. E até hoje, quando rola esse assunto, eu defendo o Braulio, e nem fala, não, o Braulio. Eu falei, Braulio não, isso, cara. Meu irmão é um cara... Porque é verdade, né? A gente tem que estar sempre... Então, galera, vamos aí, quem quiser aí, se a galera quiser aí, comentar aí, falar que o porquê que... Se alguém sabe de alguma coisa, a gente vai estar aberto aí para ouvir, né, Vitão? Mas mandamos no final, se a galera quiser... Qualquer tipo de comentário e às vezes assim, é muito importante a gente, antes de julgar, né, a gente tem que escutar a outra pessoa, né, e sempre se colocar nos sapatos do outro, né, antes de fazer qualquer tipo de comentário. E porque o doping nada mais é do que você... foi o achado na sua urina ou no sangue, uma substância proibida. Na verdade, você pode ter acontecido uma coisa, tomado uma coisa que você não sabe voluntariamente. No caso do teu irmão, era uma coisa que nem ajudaria ele em forma alguma. Nos outros caras pode ser também qualquer um suplemento errado. Mas se você não divulga, você assume a culpa, ou não? É verdade. Se eu fico caladinho aqui na minha, ó, um ano caladinho, e depois fala, não, meu médico errou. Ok, mas por que não fala agora? Não explica. Quer ficar escondido. Então eu acho que deveria ser mais claro esse negócio do doping. Fica aí a dica aí pra galera. Vitão, obrigado. Valeu, Pé. Vamos nessa. Grande abraço aí. Até qualquer dia a gente se esbarra nas competições. Valeu, abraço. Valeu, galera.